Nesse vídeo da série Sensores, em parceria com a Robocore, nós vamos conhecer o módulo sensor de som e desenvolver um controle por palmas com um contador. Olá maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Nesse vídeo nós vamos conhecer mais um produto da linha Robocore, o módulo sensor de som. Como é que ele funciona? Ele é um sensor de som com microfone eletreto e possui uma saída analógica. Essa saída analógica ela está centrada sempre em 2,5 volts, da alimentação de 5 volts, e vai oscilar para mais ou para menos dessa tensão conforme o sinal que ele for detectando no microfone. Link na descrição do vídeo para a loja da Robocore. Robocore, você sabe, é a nossa loja parceira que sempre está nos apoiando e enviando esse material para a gente fazer os reviews para você. Vamos ver no detalhe então como é que funciona esse circuito. Ele está baseado no amplificador operacional LMV321. O amplificador operacional é um dos circuitos mais versáteis que a gente tem na eletrônica. Futuramente eu vou explorar um pouquinho mais a esse circuito. Eu gosto muito dos op-amps, os amplificadores operacionais. Olha só, esse modelo já foi usado anteriormente no módulo Digitator, link card aqui para você conhecer também, outro produto muito legal da Robocore. Vamos entender um pouquinho como é que funciona. Esse op-amp, o LMV321, ele é um amplificador operacional de uso geral, de baixa tensão e chamado rail-to-rail. O que é isso? Quer dizer que a saída do amplificador vai poder excursionar entre o limite superior e inferior da tensão. Ou seja, eu não tenho perda na amplificação que eu tenho, no range de amplificação que eu posso colocar nesse amplificador. Bacana? Olha só, o esquema do módulo Digitator, que está disponível lá na página, né, para você fazer o download. Eu tenho o LMV321 em modo malha aberta. O que é isso? Nesse formato ele funciona como um comparador de tensão. E olha que interessante, como é que a gente está fazendo aqui? Eu tenho na entrada não inversora o meu sinal, né, que eu vou monitorar com o Digitator, e na entrada inversora um trim-pot, onde eu vou regular a tensão de corte para que eu tensão de disparo, para que eu possa então ter o meu sinal na saída, né, alto ou baixo. Então essa é uma das configurações do amplificador operacional. Para o nosso módulo de som, eu tenho ele em um outro formato. Olha só, eu tenho o LMV321 funcionando como um amplificador de ganho 100 em modo inversor. Opa, o que é isso? Vamos lá. Vamos ver o esquema aqui. Eu tenho então o meu amplificador com realimentação, ou seja, no modo inversor. Eu tenho aqui na entrada, olha só, na entrada não inversora, um divisor de tensão com dois resistores de 10K. Para quê? Para que eu tenha então nesse divisor, com dois resistores iguais, a metade da minha tensão, né? Meus 5 volts cai para 2,5. E esse valor eu estou colocando na entrada do meu amplificador operacional. O que vai acontecer? Eu botei a minha linha então de 2,5 volts. O microfone, olha que legal, eu estou usando aqui um capacitor para o quê? Para eliminar o nível de tensão DC, né? Então com isso o que vai acontecer? Ele vai injetar essa tensão na minha entrada inversora e vai oscilar a entrada de 2,5 volts que eu tenho na entrada não inversora. Olha que bacana. Como é que eu sei que esse ganho é 100? Porque eu tenho aqui, olha só, o meu resistor de referência de 1 mega e o meu resistor de entrada de 10K. Dividindo então, né, o 1 mega por 10K, eu tenho o que? 100. Eu tenho um ganho 100 nesse meu amplificador. Esse ganho 100 é suficiente para fazer com que o sinal seja percebido pelo meu Arduino. Por quê? Eu estou oscilando então a partir de 2,5 volts para cima ou para baixo. A partir daí a gente vai conseguir fazer então
eu vou demonstrar para vocês 3 exemplos de circuitos muito legais usando esse sensor com o Arduino. Então, lembrando aqui que ele pode trabalhar com uma tensão de 5 volts ou também 3,3 volts para usar o nosso ESP8266, né? Usando então diretamente aí a alimentação deles. Consumo baixíssimo da ordem de 0,6 miliamperes, tá? E como é que a gente acaba sabendo essas informações todas? Muito simples. A gente vai olhar no datasheet do componente. Vou deixar aqui um card sobre a importância de você ter esse hábito de ler os datasheets, tá? Então, card aqui. Estudando um pouquinho então o datasheet do LMV321, a gente consegue entender, por exemplo, como é que funciona o circuito. A gente consegue saber, por exemplo, que ele permite a alimentação de 5 volts e 3,3 volts. Inclusive eu cheguei a testar, claro, né? E funciona perfeitamente, ou seja, é importante você ter o hábito, né, de ler o datasheet para pegar essa informação. Bacana? Vamos ver agora então o esquema de utilização que a gente vai ter, que é bem simples. Eu vou utilizar então aqui, olha só, a minha placa Blackboard da Robocore, alimentando diretamente então do pino de 5 volts IGND da placa Blackboard o sensor de som. E vamos ligar então a saída dele na entrada analógica 0 da nossa placa Blackboard. Legal? Com isso a gente vai conseguir monitorar o sinal. Vamos ver agora então os nossos exemplos de código para a gente fazer a leitura e chegar até o nosso contador de palmas. Vamos lá. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, claro, todos eles disponíveis para download na descrição do vídeo, com o link ali. Vamos lá, primeiro circuitinho, primeiro sketch, vou abrir a porta serial e vou passar a ler aqui no meu loop, né, o analog read. Se você quer entender um pouquinho mais o que a gente está fazendo aqui, eu vou sugerir para você olhar então o vídeo, card aqui, da plotter serial, porque é o que a gente vai usar aqui para demonstrar, ok? Então, é uma ferramenta muito legal da IDE do Arduino, eu te recomendo assistir esse vídeo para você conhecer tudo que se consegue fazer com a plotter serial. Olha só, tá aqui então. Eu tenho o meu limite superior, né, ali em vermelho, né, o meu limite inferior em azul e em verde a leitura. Olha só. Então, o que você consegue perceber? Ele está centralizado, né, na leitura média. Então, lembrando, analog read vai de 0 a 1023, né? Eu tenho aqui a minha média em torno de 512. E observa aqui, olha só, sabendo como o circuito que a gente viu anteriormente, né? A gente sabe que o amplificador operacional está com a entrada nivelada em 2,5 volts e eu vou ter a tensão do microfone entrando lá na entrada inversora e vai oscilar então para cima e para baixo essa tensão. Por isso é importante você prever que, olha só, eu não sei se a tensão vai ir para cima ou para baixo, ou seja, essa oscilação vai ser positiva ou negativa. Isso é importante a gente entender porque temos que prever na leitura do nosso próximo sketch. Legal? Vamos para o segundo exemplo então. Nesse segundo exemplo já tem uma estrutura um pouco mais complexa. Vamos analisar como é que funciona. Em primeiro lugar, eu criei aqui duas constantes para indicar minha sensibilidade de valor máximo e mínimo na leitura analógica para entender que houve uma palma. Porque diferente dos controles por palmas que normalmente a gente vê, que ele só detecta a palma do tipo liga a lâmpada, desliga a lâmpada, o nosso contador não é só um controle por palmas, que a gente vai conseguir contar o número de palmas. Para quê? Para que eu possa ter comportamentos diferentes conforme o número de palmas. Olha só, seguindo aqui então, eu tenho aí algumas variáveis, né? Vou inicializar a porta serial. Olha só, aqui tem algumas coisas curiosas.
Lembra que a leitura está oscilando aproximadamente em torno de 512. O que eu vou fazer então? Eu vou usar a minha leitura da porta analógica subtraindo ela de 512. Para quê? Para que eu tenha um valor próximo a zero, que comece sempre em torno de zero. Só que, como esse valor ora vai ser maior ou menor que 512, o valor pode vir a ficar negativo, certo? Por isso a gente vai usar então a função ABS, que vai retornar o valor absoluto, né, dessa diferença. Antes que você pergunte, por que eu não coloquei direto ABS aplicando a essa expressão? Porque devido à implementação do ABS no Arduino, gera erro. É muito engraçado, se você botar a expressão dentro do ABS, ele não vai dar valor absoluto, vai dar valor zero. Então por isso, tá? É por uma limitação do Arduino, eu estou usando duas linhas para fazer isso. Legal. Agora isso aqui, o que esse if está fazendo? Eu estou usando um comparador, Schmitt. O que é isso? Card aqui de novo para você ver o vídeo sobre comparadores de tensão, onde a gente explica detalhadamente como simular comparadores de tensão em software, porque é o que a gente está fazendo aqui, a gente está lendo a porta analógica e conforme a tensão lida, a gente vai tomar algumas atitudes, tá? Eu estou usando por que aqui um comparador Schmitt, né? Um Schmitt Trigger. Por quê? Qual é a característica do Schmitt Trigger, né? Veja o vídeo lá, não vou detalhar muito aqui. Mas ele tem histerese, que faz com que ele inverta, né, troque de estado somente quando atingir um dos extremos da sua sensibilidade. Veja o vídeo, não vou explicar mais. Legal? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Por quê? Para me garantir que eu não tenha, primeiro, múltiplas leituras até que o meu sinal, né, vá a um nível mais baixo, ou que um sinal mais demorado faça com que eu tenha muitas leituras, eu estou usando um comparador Schmitt para garantir que eu vou ler somente uma entrada e vou ignorar até aquele nível cair a zero de novo. Legal? Vamos ver como é que funciona. Terminando aqui. Depois eu simplesmente imprimo, tá? Estou imprimindo aqui então, limitando, né, de 0 a 520 a minha escala para ficar mais visível. Lembrando que eu só vou ter valores agora entre 0 até 512, né? E estou imprimindo aqui o FL Clap, para quê? Só para me ter uma indicação, tá? Outra coisa importante, por que eu estou fazendo um delay aqui de 50 milissegundos quando eu detecto uma palma? Porque eu dou um tempo para que o sensor volte abaixo da tensão que disparou, tá? Por isso que eu tenho aquela sensibilidade lá, o Clap Min e Clap Max. Depois você pode ajustar essa sensibilidade, tá? Para que o teu contador fique funcionando direitinho. Olha que bacana a nossa saída aqui então, tá? Eu tenho o valor de 0 a aproximadamente 512, né? Sempre com o valor positivo, porque eu estou pegando o absoluto. Olha só. Olha que legal, ele dá o pico, aquele pico em verde, né? É aquele FL Clap que eu estou imprimindo e multiplicando por 512. Não sei se você consegue perceber, olha só. Mas quando eu dou uma palma, ele dá uma travadinha, que são aqueles 50 milissegundos que eu espero para o nível baixar, tá bom? Olha só. E olha que interessante a precisão na contagem, ó. 3, 5, 2, 3, viu? Como ele não dá informação falsa, isso é bem importante, a gente consegue uma precisão boa. Vamos supor que eu desse uma palma meio pela metade, ou ele não desse o tempo para baixar o nível, ele poderia dar uma contagem errada, podia ficar hipersensível. Assim não, com o Schmitt Trigger eu garanto que ele só dispara acima do nível mínimo e retorna somente abaixo do nível máximo. Tá? Veja o vídeo para conhecer o Schmitt Trigger. Bom, então com isso a gente já tem agora, olha só.
Viu como ele contou direitinho, sem duplicar? Legal. Então isso aqui é a base para o nosso próximo exemplo, que será a implementação de uma função, onde a gente vai poder usar depois em qualquer outro sketch para controle por som. E aí a tua criatividade que vai definir como você vai usar. Vamos ver ele agora. Esse é o nosso terceiro exemplo, onde a gente está implementando então a função que vai fazer o controle por palmas. Vamos ver no detalhe então todos os parâmetros que a gente consegue colocar. Olha só, em primeiro lugar, eu vou informar qual é o pino que eu vou usar. Naturalmente sempre vai ser um pino analógico, né? O intervalo, ele é o tempo que ele vai esperar escutando antes de retornar a função. No caso aqui 500 milissegundos. É o tempo que quando você chamar a função, ele vai esperar, né, escutando. Se não receber se não detectar nada, ele retorna, tá? Então isso é importante você definir esse valor aí. O clap min e max, que é a nossa sensibilidade, você ajusta também, tá? E aqui o NR clap min e max, o que é isso? A função tem dois parâmetros, olha que interessante. Você pode colocar um número mínimo e um número máximo de palmas. Como eu falei, esse não é só uma função para detectar palma, ele vai contar o número de palmas. Para quê? Para que eu possa fazer um controle, por exemplo, eu quero executar uma função com uma palma, quero executar outra função com duas, quero executar com três. Entendeu? Então, é bem diferente do que a gente costuma ver aí em outros exemplos, tá? Muito legal. Seguindo aqui então a assinatura dela, né? Eu vou passar então o número do pino, qual porta analógica, e o número mínimo e máximo de palmas. O que vai acontecer? Se eu passar, por exemplo, palmas 0, ele vai escutar aqueles 500 milissegundos e vai retornar, né? Porque eu posso retornar 0. Mas, por exemplo, eu botar lá um número 1, ele fica esperando até ter o mínimo de uma palma, tá? Depois que ele detectar a primeira, ele espera os 500 milissegundos e retorna, tá? Mas você pode continuar batendo palma para ele marcar. E o número máximo é o que? O número máximo de palmas que ele vai detectar. Então, por exemplo, digamos que você tem até 5 palmas como um comando. Não adianta chegar lá e ficar batendo 10 palmas, ele vai voltar na quinta, tá? Então também, para ter um limite aí, inferior e superior. Ficou bem interessante. Então, baseado naquele exemplo que a gente viu anteriormente, com o Schmitt Trigger e tudo mais, o que eu faço aqui? Simplesmente eu chamo, abro a porta serial e chamo aqui a funçãozinha no meu loop, olha só. Faço um print ln, passando direto a função, tá? E lendo os dados. Aqui a função, você pode usar depois naturalmente em qualquer outro teu sketch, tá? Como é que funciona aqui? A gente tem então algumas variáveis adicionais, né? O meu contador de palmas, aquele flagzinho, né? Aqui basicamente é a mesma implementação que a gente tinha lá no Schmitt, né? Então, só fiz uma lógica aqui, depois você pode dar uma analisada, como é que funciona. Eu espero então pelo meu tempo de 500 milissegundos, tá? Olha a lógica, né? Ficou legal essa expressão. Lembra dos operadores lógicos? CARD aqui também, né? Eu tenho uma ordem de precedência. Eu tenho sempre a esquerda para a direita, no mesmo nível, né, de precedência, ou o operador AND com prioridade sobre o operador OR. Então, olha só, nessa expressão, vamos ler ela. Eu vou esperar se a diferença entre a minha função milis e o tempo anterior for menor que o meu intervalo, ou seja, meus primeiros 500 milissegundos, tá? E o meu número de palmas até então, né, for menor que o máximo, ou seja, se eu já atingir o máximo eu já caio fora, né? Ou ele vai ficar no loop enquanto o número de palmas for menor que o mínimo, tá? Então essa expressão lógica aqui vai controlar o nosso loop, legal? Aqui mesma coisa como o exemplo anterior, tá? Faço a leitura, subtraio, né? Pego o valor absoluto e aí eu tenho a lógica do meu Schmitt aqui, legal? Só que observa também o seguinte, olha só. A gente está incrementando, né, e deixando novamente aqui, ó, aqueles 50 milissegundos. É muito importante fazer esses 50 milissegundos para que o sensor volte, né, a queda, porque se eu não fizer isso, pode correr o risco de eu fazer uma nova leitura muito rápida e a tensão ainda estar caindo, né, e pode disparar mais de uma vez. Legal? Então essa aí é a nossa lógica. Vamos ver ele funcionando aqui. Olha que legal. Então, eu estou agora com os parâmetros de 0 até 10, então observa que ele vai, deixa eu zerar aqui a saída, iniciei aqui, então observa que eu falando, né, alô,
ele pode detectar, né? Claro, então tá certo. Mas olha só, ele não está esperando o tempo, porque eu coloquei 0, né, no número mínimo de palmas. Legal? Então olha só. 1, 2, 3. Então não está esperando. 5, tá? Ele não está esperando. Agora olha só, vamos mudar aqui. Vou botar um número mínimo de palmas, máximo 3, mínimo 1 e máximo 3. Vou compilar de novo. O que vai acontecer agora? Ele vai esperar, né, não retorna enquanto não tiver o número mínimo de palmas. E também vai retornar imediatamente quando atingir o máximo. Tá carregando aqui, carregou. Olha só, ele não retorna. Ele espera o número de palmas. Voltou, certo? Ó, agora, se eu começar a bater várias palmas, olha só, ele retorna no máximo 3, porque é o máximo de palmas que ele espera. Então é legal porque com isso você pode criar o teu controle, não só detectando que houve palmas, mas a quantidade de palmas, entendeu? Então com isso você consegue um controle muito mais interessante para o teu projeto. Com só essa funçãozinha, basta você colocar a funçãozinha no teu sketch e controlar. Legal? Olha lá. 1, 2. 1, 2. E não vem mais de 3, porque quando chega a 3 ele retorna. Legal? Então esse é o nosso exemplo de hoje aí. A gente viu o uso do sensor de som, a leitura analógica, analisamos o circuito e criamos desde a leitura todo o raciocínio para criar essa funçãozinha aqui. Legal? Então deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais e é muito importante, eu insisto para você, por favor, deixar o like, porque o YouTube está mudando a forma dele pontuar os vídeos. Então cada like faz muita diferença. E se você não gostou e quiser deixar um dislike, é uma pena, porque o dislike pesa muito mais, infelizmente, que um like. Então fica aí a sua opinião e a sua colaboração. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir e prestigiar o canal. Deixe nos comentários a sua sugestão para os próximos sensores. Muito obrigado e até a próxima.